Então, a FAO tem dois programas, o programa de arquitetura e urbanismo e o programa de design, cada um deles tem o seu coordenador ou sua coordenadora. No caso do design, a professora Clícia Toledo Sanjar é a coordenadora do programa, né? E a professora Denise, que está aqui, que vai apresentar, coordena o processo seletivo. E, portanto, nós optamos esse ano na CPG da FAO-USP para os dois programas adotar um sistema de seleção online, né, remoto, em função da pandemia. É uma novidade para todo mundo, mas a gente achou que era mais importante fazer isso do que deixar de ter a seleção esse ano e, de repente, ter um problema de pular um ano, de acumular duas seleções no ano que vem. Então, a gente já iniciou o processo seletivo, mas eu queria dizer que é um processo novo, a gente está pondo em prática, está testando, eu espero, vem dando muito certo por enquanto, graças ao empenho incrível aí de todos os professores envolvidos e dos coordenadores dos processos seletivos, né? Então, agradeço já aqui a Denise e a Cris por isso. Então é isso, eu queria dar bem-vindos a todos, abrir a reunião com esse pequeno recado, dizer, portanto, que agora vocês podem tirar todas as dúvidas aí que surgirem, mas depois também as dúvidas podem ser sanadas via e-mail, e que a gente, portanto, aí torce para que todo mundo, já vi que tem um grande interesse, já temos quase 70 pessoas aí assistindo, né? Então, que esperamos que todo mundo aí se empenhe nesse processo seletivo, lembrando que, infelizmente, a universidade pública no Brasil ainda não tem a abertura que a gente gostaria, então é um processo bastante concorrencial, é um processo muito competitivo, e que infelizmente nem todo mundo que vai prestar vai conseguir, mas mesmo assim a gente sempre lembra que aproveitem o esforço, o trabalho, a preparação de projetos, porque muitas vezes a gente não passa no ano, aí amadurece um pouco, presta no seguinte, e aí acaba dando certo. Então, para todo mundo, acho que vale a pena como experiência. Então é isso. Obrigado, Denise. Só queria passar esse recado institucional, né? Explicar que, na verdade, quem se relaciona com a CAPES são os programas, portanto, a professora Clícia, né? Que tem o relacionamento direto com o Ministério e com a CAPES. A CPG se relacionam com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, né? Portanto, o meu papel é mais de fazer essa intermediação entre os programas da FAO e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. É isso, boa reunião. Obrigado, Denise, pelo espaço. Desculpem Obrigada. Que eu vou ter que ir, porque tem outra reunião, mas eu queria institucionalmente só dar esse recado e passar o meu apoio aqui para você, tá bom? Obrigada. Pessoal, então a gente vai ter, acho que todo mundo já está mais acostumado, né, com as dinâmicas das reuniões online, né? Estou pedindo para o pessoal desligar o microfone. A gente vai ter uma sequência de apresentações, né? Primeiro a professora Clícia, que é a coordenadora do programa, como o professor João falou, ela vai fazer uma apresentação explicando um pouco o nosso programa, né, que é novo, desde 2017, mas tem um histórico na FAO, ela vai explicar melhor. Depois a professora Cibele, que junto comigo participa da comissão do processo seletivo, né, eu sou a coordenadora, a professora Cibele está trabalhando junto comigo, a gente vai apresentar a parte do edital do processo seletivo, e no final as dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat, a gente vai tentar responder a todas. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, João, obrigada, Denise. Então, como o João já falou, né, eu sou coordenadora do programa de design, eu vou aqui abrir uma breve apresentação, pretendo não me estender muito também, a gente quer mais ouvir vocês hoje, né, as dúvidas. Esse é um programa, né, de pós-graduação em design da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, então um programa que tem, então, qualidades, né, de uma universidade pública, né, com preocupações pertinentes. Nós temos uma única área de concentração, design, e duas linhas de pesquisa, né, que são design, processos e linguagens e teoria e história do design. Então, uma área de concentração design, as duas linhas de pesquisa. O programa, ele tem uma comissão coordenadora, né, acima de nós está a CPG, né, que é a comissão de pós-graduação, que é representada pelo João, né, que é o presidente da comissão de pós-graduação. E cada programa da FAO tem a sua comissão coordenadora.
A nossa comissão, né, formada por 4 docentes e um representante discente. Então, eu e a professora Priscila Farias, né, somos coordenadoras, sou coordenadora, ela é vice-coordenadora, ainda compõem a comissão o professor Marcos da Costa Braga, a professora Denise Dantas, e o Eduardo Araújo de Ávila, ele é aluno de doutorado, né, é o nosso representante discente dentro da comissão. Também a comissão tem seus suplentes, né, que são os nomes que estão aí em conjunto, não é, com cada membro titular, e a nossa secretária é a Luciene Ribeiro dos Santos, e o contato para dúvidas, né, sobre o programa, né, é nesse e-mail cpgfalsec@usp.br, que é diferente do contato da comissão de seleção, né, que aí sim formada pela professora Denise Dantas e Cibele Tarali, né, neste ano para o processo de 2021. A secretária do processo é a Patrícia Berbel, e o contato, né, para dúvidas, né, é o falscpde@usp.br, que vocês já devem estar utilizando, certo? Vou falar um pouquinho do histórico, né, da criação do programa de design na FAO, e também das pesquisas em design, né, que não são, apesar de nós termos o programa ter iniciado em 2017, a nossa pesquisa em design já tem bastante tempo, né. O programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, né, da USP, ele foi fundado em 1972, e ele teve, no início, uma única área de concentração, no início, e que durou por 30 anos, né, chamaram a área guarda-chuva, né, estruturas ambientais urbanas, foi um programa pioneiro, né, dentro do campo, aqui no Brasil, e aí no início aí do século XXI, né, 2002 a 2016, em 2002, né, sentiu-se, então, essa necessidade de particularizar as áreas, né, o programa foi crescendo, e aí cada campo, né, de conhecimento dentro da arquitetura e urbanismo foi representado por uma área de concentração. Uma dessas áreas, justamente, era a área design e arquitetura. A pesquisa em design na FAO, então ela já existe há bastante tempo, né, mas com uma especificidade, né, a partir de 2002, né, então nós, dentro do programa de arquitetura e urbanismo, nós temos aí todas essas áreas, né, além do design tem a área de hábitat, história e fundamentos da arquitetura e urbanismo, paisagem e ambiente, planejamento urbano e regional, projeto de arquitetura, projeto espaço e cultura, e tecnologia da arquitetura. Um outro fato, né, que foi também bastante importante, né, para a consolidação, né, do campo e de estudos em design, né, dentro da FAO, foi a criação do curso de graduação em design na FAO, né, que foi em 2006. Né, a área de design existe desde a década de 60, na verdade, na graduação, né, da FAO. Ela existia nas suas linhas, nos seus eixos, né, disciplinares de desenho industrial e programação visual, né, que foram assim denominados já desde a década de 60, né, pelo Vilanova Artigas, que foi um dos docentes que encabeçou essa reforma curricular, né, na década de 60. Então, nós já temos, né, o desenvolvimento, né, de projetos, né, e desse campo de projeto dentro da faculdade, desde a década de 60. Em 2006, foi criada uma graduação específica, né, em design, na FAO, e aí, praticamente quase 10 anos depois, né, em 2017, depois da consolidação da graduação em design, né, com a chegada de muitos docentes que são do campo do design mais específico, né, ele tem a sua particularidade, né, e cada vez mais, né, o design vem se consolidando como um campo de estudos e pesquisa. Então, em 2017, finalmente, né, nós consolidamos aí a criação do programa de pós-graduação em design, por enquanto com uma única área de concentração, design,
e 2 linhas de pesquisa. Uma das linhas se chama Design, Processos e Linguagens, que tem como foco investigações sobre a produção, projeto, métodos, sintaxe, semântica e caracterização simbólica do pensamento projetual. Então, nesse sentido, ela abrange reflexões sobre as dinâmicas que perpassam a prática, né, do design, sobre os pontos de vista tanto da prospecção, da produção, da recepção e do uso, e pós-uso também, né. Abrange estudos sobre concepção, experimentação e aplicação de linguagens e materialidades proporcionadas pelos diversos meios de representação e execução. E a segunda linha de pesquisa é Teoria e História do Design. Então, essa linha, ela congrega pesquisas sobre a história, teoria, crítica do design, sobretudo nos aspectos que fundamentam e constituem o campo, visando contribuir para a maior compreensão de sua identidade, assim como de seu papel social e civilizatório, da dimensão multi e interdisciplinar, de suas manifestações e de seus desdobramentos. Como vocês veem, né, assim, o programa, ele tem uma característica abrangente, né, de todas, seja dos processos, né, ou das questões históricas de teoria em design, bastante ampla, como é próprio, né, para esse programa, que é aqui em São Paulo, né, e dentro de uma universidade pública. A gente tem uma demanda grande de temas, então ele não tem uma especificidade particular, tá? Ele tem essa característica abrangente mesmo dentro do campo. Como que funciona, né, um programa de pós-graduação, né? Nós temos, então, como vocês veem nesse esquema, né, ele pode ser formado por uma ou várias áreas de concentração, né, no nosso caso, como vocês viram lá na arquitetura, né, que tem, antes tinham 8, agora 7, né, porque a de design saiu e formou o seu próprio programa. Cada área de concentração tem as suas linhas de pesquisa, né, que são compostas por docentes, né, também um docente pode participar de mais de uma linha de pesquisa e também mais de uma área de concentração e até mais de um programa, tá certo? E cada docente desenvolve suas pesquisas e também propõe disciplinas dentro do programa, que tem a ver naturalmente com o seu campo de estudos, e dentro dessa linha de pesquisa e da pesquisa do docente, né, e dos conteúdos que são ministrados nas disciplinas, nós recebemos, né, alunos que tenham pesquisas, que proponham pesquisas que tenham alguma afinidade, né, com essas pesquisas dos docentes, né? Eu acredito que a maioria de vocês já esteja investigando, né, enfim, procurando, ou esteja com uma ideia de pesquisa, e aí vai buscar um docente, vai olhar o seu currículo Lattes, e a partir daí vocês vão entendendo melhor, né, assim, quem seria o seu possível orientador, né, a partir da afinidade aí de temas das pesquisas. No caso, né, aqui do programa de design, né, nós temos aí as 2 linhas que eu já comentei. A linha design, processos e linguagens é uma linha de pesquisa ampla. Ela atualmente tem 21 projetos em desenvolvimento, projetos dos docentes, eu digo, né, e a linha Teoria e História do Design tem 9 projetos. O que significa que nós temos o nosso primeiro quadriênio, que é muito provável que no decorrer, né, do desenvolvimento do programa, a gente crie novas linhas, né, que essa linha Processos e Linguagens pode ser que ela se desmembre em 2 linhas, né, mas no momento preferimos deixar, né, que assim, linhas fortes, né, e com bastante consistência para que a gente vá consolidando ao longo do tempo. Nós temos 15 docentes atuantes nesse momento e 17 disciplinas do programa, que vão sendo oferecidas, não são oferecidas semestralmente 17 disciplinas, né, são oferecidas de 5 a 8, né, dependendo semestralmente, tá certo? Mas ao longo de um ano e meio, em geral, todas são oferecidas. Então, esses são os nossos professores credenciados, todos orientam em nível de mestrado e doutorado, então,
Temos aí o professor Alessandro Ventura, André Leme Fleury, professora Cibele Tarali, professora Clícia Mazzilli, que sou eu, professora Cristiane Aum, Cíntia Malaguti, Denise Dantas, Feres Cury, Gisele Beigman, a Lara Barbosa, o professor Cláudio Portugal, Marcos Braga, Maria Cília Lusquiava dos Santos, Paulo Eduardo Fonseca de Campos e Priscila Helena Farias. Atualmente, nós temos 21 estudantes ativos em mestrado e 37 em doutorado. Né? São 58 estudantes no total. Por que tem mais doutorado? Todo ano nós temos aberto, né, 10 vagas de mestrado e 10 de doutorado. Claro, temos mais alunos de doutorado, porque o doutorado leva 4 anos, né, e o mestrado são 2 anos, então, naturalmente, esse número já formamos alguns doutores, porque eles vieram transferidos, né, do programa de arquitetura aí nesse meio tempo, mas, teoricamente, estaremos formando os nossos primeiros doutores, né, aí entre 2021, né, e 2022, agora com a pandemia, provavelmente esses prazos vão se esticar um pouquinho, né. Então, só para, assim, já finalizando, eu queria ainda falar um pouquinho mais das pesquisas em desenvolvimento. Todo ano nós fazemos um seminário de pesquisa no programa. Então, em 2019, aconteceu o 3º seminário, esse ano nós vamos fazer o 4º, e os temas das sessões foram esses, meio que um panorama, né, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, né, já falei um pouquinho das 2 linhas, mas, assim, entrando um pouquinho mais nos temas, a gente teve as mesas foram divididas por essas sessões, então, cultura material, perspectivas em design, então foram pesquisas que possuem temas e objetivos que as inserem nos estudos da cultura material, as discussões contribuem para o entendimento de comportamentos em torno de objetos e práticas da vida cotidiana, o enfoque está nos desdobramentos da percepção e do uso de tais artefatos, tanto nos níveis dos significados, quanto da sua usabilidade. Uma outra mesa tratou dos processos, métodos e linguagem. São pesquisas que demonstram ampla gama de temas e estratégias de investigação sobre processos de projeto em design, arte e arquitetura, estudos relevantes para a compreensão da prática do design, abarcam desde referências do projetar de conceituados profissionais, juntamente à produção de seus escritórios, perpassando por processos de trabalho colaborativo que envolvem contextos específicos, até focar em investigações sobre processos indutivos presentes em diferentes áreas de produção criativa. Um outro eixo foi de imagens e narrativas visuais, que são pesquisas que abordam a estrutura da narrativa, tanto na produção de imagens e conteúdos, quanto na geração de dados que espelham pensamentos e atitudes na contemporaneidade. Foram tópicos originais, né, que envolvem experimentação e criação de processos interativos por meio de procedimentos e tecnologias variadas, das tangíveis, encontradas nas histórias registradas manualmente, às virtuais, obtidas nos dados capturados em momentos distintos. Mais um campo, mais uma mesa foi sobre design e a centralidade no usuário, são pesquisas que abordam premissas e métodos sob a perspectiva do usuário, estudos relevantes e inovadores, direcionados para contextos específicos, desde o mapeamento do rol de artefatos produzidos para o usuário não humano, até situações que revelam, nas entrelinhas da fruição, aspectos sensíveis e fundamentais que favorecem a inclusão por meio do entendimento das necessidades e desejos do outro. E processos, métodos e técnicas, pesquisas cujos temas e objetivos avançam no terreno das abordagens mais aplicadas, investigam métodos, processos, materiais e interfaces, trazendo não só o levantamento do estado da arte e da técnica, como apresentam um estudo propositivo e reflexivo em relação a cada um dos universos investigados. Apresentam reflexões sobre projeto e processos tangíveis ou intangíveis com potencial de interferirem na percepção no desenvolvimento das atividades contemporâneas. E, finalmente, esses duas últimas sessões, uma que tratou mais de projetos gráficos e tipografia, então, pesquisas com temas e objetivos que as inserem no campo de estudos da tipografia e do design gráfico, com especial atenção para as ocorrências no Brasil. Esse campo tem o potencial de evidenciar como os registros documentais e os artefatos gráficos se inserem
na cultura e na identidade local em determinados fragmentos de tempo. Tratam de objetos de estudos variados, trazem um olhar fresco sobre a tradicional história do design gráfico no país, ou se embrenham nas intenções do projeto editorial por meio de suas estruturas e vazios. E, por fim, o ensino de design, também um campo que tem, assim, há muitas pesquisas, né, vem sendo desenvolvida, né, nesse sentido, que investigam aspectos do ensino em diferentes níveis da formação em design, abarcando variadas áreas pertencentes a esse campo. São distintas abordagens e enfoques, né, são representados nos estudos das propostas pedagógicas e currículos de cursos técnicos e de graduação, além dos procedimentos metodológicos que envolvem o ensino de projeto. Compreende tópicos como ensino, currículos, métodos e procedimentos de pesquisa e de formação profissional em design gráfico e design de interiores. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. O objetivo mesmo era dar esse panorama, tá, do que o programa vem desenvolvendo. Talvez vocês já tenham se identificado aí com alguma das linhas, né, ou com algum desses eixos de pesquisa. Cada ano a gente vai tomando ciência, né, do estado da arte, aí das pesquisas, a partir desses seminários, e o programa está em plena construção, né, então os alunos, né, vocês também trazem a cada ano questões, né, e nos provocam também, né, para temas mais contemporâneos, e o corpo docente também se organiza em função dessas demandas, tá certo? Então, eu agradeço, eu vou passar a palavra agora para a Denise, de volta, para que ela possa, agora eles vão explicar mais especificamente o edital, né, questões, né, das etapas do processo seletivo e, eventualmente, os documentos que vocês têm que apresentar, projeto de pesquisa e currículo, né, como isso deve ser apresentado, tá certo? Então, um beijão aí para todos. Então, Denise. Obrigada, Clíci. Então, pessoal, eu já estou anotando aqui as dúvidas, algumas coisas eu já coloquei aqui no chat, alguns links. A professora Cibele vai falar mais especificamente do edital do processo seletivo, que é o objetivo dessa live de hoje. Explicar os documentos, as etapas, porque tem muitas dúvidas. Então, eu vi que tem muitas perguntas aqui sobre o próprio programa, quantidade de créditos e outras informações. Eu vou colocar o link aqui para a página do programa, onde tem as informações que vocês estão querendo. A quantidade de disciplinas, quantidade de créditos, tudo isso está nos documentos do programa. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Cibele, fica à vontade, então, para fazer a apresentação. Então, bom dia a todos. Eu dou boas-vindas, né, a vocês que vão prestar o processo seletivo. E a apresentação que eu tenho é mais relacionada ao edital. As relações todas, tudo, as especificações, a relação da documentação, os prazos, enfim, o conteúdo do edital, vocês podem acessar na própria página da FAO, pós-graduação. Se vocês puserem já pós-graduação, processo seletivo, design, com este caminho, já aparece do lado esquerdo o edital que foi publicado no dia 16/7, né, no Diário Oficial. Então, é a ele que nós temos que nos referir para poder fazer essa seleção que vai ser online, como a professora Denise já explicou para vocês, tá? Algumas questões aqui do chat eu já vou adiantar, que é o seguinte: o mestrado, ele está regulamentado pela CAPES no Brasil todo. O mestrado acadêmico, ele é feito em 2 anos, tá? E o doutorado acadêmico também é feito em 4 anos. Só há uma modalidade de doutorado, que é o acadêmico. No mestrado, há 2 modalidades, o acadêmico e o profissional. Os 2 tipos são de 2 anos. Este ano, a gente está enfrentando, como todos, né, essa questão da pandemia, e várias questões específicas,
por exemplo, nós temos alunos que ficaram doentes, né, pegaram a tal da Covid, temos alunos que não conseguem, por exemplo, fazer as suas pesquisas de campo para finalizar o mestrado, a pesquisa. Então, isso tudo está sendo verificado um a um, se é o caso de prorrogação, se é o caso de trancamento, mas, de qualquer forma, o prazo regulamentar é esse, mestrado 2, doutorado 4, tá? Que são questões que já apareceram aqui no chat, né? E também, em relação aos créditos, é o seguinte, vejam só, se nós temos um mestrado de 2 anos, é muito desejável que o aluno faça uma concentração em disciplinas logo de cara, né? Por que isso? Porque haverá um tempo maior depois para poder fazer as pesquisas de campo, os seus estudos, as suas investigações, que isso leva tempo, para você poder conseguir os dados, para você poder tabular, analisar estes dados e poder fazer a redação do documento final, né? Se você tem só 2 anos, então é muito desejável que o aluno faça as disciplinas logo no primeiro ano, e aí tem condições de se qualificar. O que é essa qualificação? É um exame que é feito mais ou menos a 50% do curso, seja de mestrado ou de doutorado um pouquinho antes, tá? Para que outros professores, além do orientador, uma banca, então, constituída, possa avaliar, possa sugerir, possa indicar caminhos melhores, possa recortar o trabalho de pesquisa, enfim, possa colocar o trabalho numa forma de viabilidade, né, tanto executiva, quanto de conteúdo, quanto de finalização, para conseguir justamente a titulação de mestrado e doutorado. Vocês tenham em mente que o nosso objeto aqui é o mestrado acadêmico, né, não profissional. Então, isso também já coloca essa questão de vínculo com a pesquisa, né, de vínculo com a construção de conhecimento, tá? Eu vou agora partilhar com vocês, então, esta apresentação sobre o edital de seleção, como é que nós vamos trabalhar. Bom, então, esse é o nosso edital, né, de seleção, que foi publicado no Diário Oficial no dia 16 de julho. As informações gerais são que o processo será totalmente online, a gente não tem a mínima condição de fazer nenhuma das etapas presencialmente este ano, pela própria determinação da USP de não termos atividades presenciais no campus, né, até o final deste ano. Então, são 10 vagas de mestrado, que são 24 meses, 2 anos, e 10 vagas de doutorado. Nós temos que nos ater a estas vagas, tá? Todos os requisitos, Denise, você pode voltar? Todos os requisitos estão neste caminho, então, do site da FAO, pós-graduação, o programa de design, né? Na lateral direita, você tem lá processo seletivo, né? Então, a primeira coisa, gente, a se ater é sobre a inscrição de vocês no processo seletivo. Isso é muito importante, porque sem se inscrever, sem pagar a tal da taxa de inscrição, isso não vai ser possível de realizar. Então, é muito importante que vocês consultem as datas, né, que estão vinculadas ali, né. A gente tem, para o mestrado, uma série de exigências de documentos, né, e tem também a apresentação de documentação de que vocês têm o curso superior validado, ou com diploma, ou com a ata de defesa homologada. O que é isso daí? É o seguinte, tem alguns alunos que ainda cursam o curso de graduação, vão se formar este ano. Então, eles podem fazer o processo seletivo, desde que, conscientemente, eles têm que entregar uma carta dizendo que vão se formar esse ano, porque até a data do ato de matrícula, essa ata, né, dele de formatura, ou esse histórico
escolar tem que estar homologada pela secretaria da escola que for. Se for a USP, é a USP. Se for outra instituição, é outra instituição. E no doutorado, a mesma coisa, né? Então, nós vamos aceitar a inscrição de alunos que estejam no mestrado com data de defesa do mestrado até o final deste ano, ou provavelmente até o final deste ano, porque existe um período de homologação desta ata de defesa que tem que estar validada pelas secretarias dos cursos de mestrado até a data de matrícula, que será em março de 2021, bom? Então, se a gente puder avançar agora, então, o que é essa fase 1 e a fase 2? São os procedimentos de inscrição de vocês no processo seletivo. Então, a primeira coisa é esse pagamento da taxa de inscrição, que vai de 1º a 11 de setembro. Isso é muito importante de se observar, tá? O período, existia uma modalidade de isenção de taxa, mas ela já findou no dia 14 agora de agosto, né? De modo que vocês deverão pagar a taxa cheia mesmo, é uma taxa próximo de R$200, eu não me lembro bem, isso está tudo discriminado no edital de seleção. Então, o que é muito importante é vocês observarem esses vínculos que tem entre como pagar e como fazer a inscrição. Existem uma série de formulários eletrônicos, boletos eletrônicos, que têm que ser emitidos, por isso que tem que ser feito com uma certa antecedência da parte de vocês. Vocês têm que emitir esse boleto, pagar na rede bancária, e aí deixar o documento em ordem para vocês poderem juntar todo o resto das exigências para poder fazer essa inscrição. Então, a inscrição também será por eletrônica, né, por formulário eletrônico. Esses formulários, se vocês clicarem no link que existe já de formulário nos editais, vocês vão ver que eles ainda não estão lá, porque a Secretaria e a Tesouraria da FAO estão trabalhando na formulação desses formulários, mas até as datas correspondentes, isso vai estar tudo disponibilizado no site da FAO, tá? Pós-graduação, site, curso de design, tá bom? Então, de 14 a 30 de setembro, então, tem essa inscrição, que é via formulário eletrônico, e vocês vão anexar uma série de documentações que estão relacionadas no edital, documentos pessoais, então, RG, certificados de conclusão, todos em PDF, lógico, né? E também existe toda uma descrição de como vai ser esta fotografia frontal que vocês têm que enviar, para que, principalmente, para nós é muito importante isso, porque nós não estamos com nenhuma atividade presencial, e a gente precisa conhecer vocês, né? Conhecer principalmente no mestrado, onde a prova também vai ser online, né? Para quem vai fazer o mestrado. Então, por favor, eu acho que você é uma coisa árida, né, a gente ficar lendo o edital, eu mesmo, para fazer essa apresentação, li 2, 3 vezes, a gente fica em dúvida, mas qualquer dúvida que tiver, vocês podem justamente mandar o e-mail, né, naquele link que eu acho que a Denise pôs no chat também, e a professora Cris também já deu, que é o endereço da secretaria que vai responder as dúvidas, tá? Na próxima tela, a gente vai entrar, então, para os candidatos de mestrado. Então, para os candidatos de mestrado, é importantíssimo que vocês providenciem, com muito carinho, com muita atenção, o projeto de pesquisa e o currículo vitae. O projeto de pesquisa, para quem já fez o processo conosco, existe uma sequência, né, de sessões que estão discriminadas no edital, que é onde, então, que começa com o resumo, que é a última coisa que a gente faz, né, nas pesquisas, vocês sabem disso, uma introdução colocando o tema, uma justificativa de porquê, qual a relevância desse tema, a síntese da bibliografia fundamental, para que a gente tenha uma noção de que autores vocês estão se apoiando, né, como que vocês estão localizando o conhecimento de vocês,
em autores, em bibliografia, os objetivos, gente, objetivamente falando, né, a gente tem visto alguns planos de pesquisa que descrevem o objetivo em páginas, mas não é isso que a gente quer saber qual é o objetivo de vocês, e aqui pergunta, né, qual é a questão que indaga vocês, que coloca essa vontade de fazer um mestrado, e no caso também é a mesma coisa no doutorado. Então, o que é que vocês querem responder com esse trabalho que vocês vão fazer, né? Ou, no mestrado, a gente não pede hipótese, tá? E muitos dos trabalhos que são qualitativos, eles também não têm uma hipótese de pesquisa. A hipótese a gente usa mais para trabalhos quantitativos, ou que tenham uma mistura qualitativo e quantitativo também. Bom, tem os procedimentos metodológicos, como vocês pretendem fazer essa pesquisa, então, é uma pesquisa mais na área de teoria e história, então, quais são os procedimentos de teoria e história que vão ajudar vocês a enfrentar este tema, se é na linha de pesquisa de design, processos e procedimentos, então, de que forma, que etapas, como vocês pretendem atingir esses objetivos, né, e que vem já preparando este cronograma de pesquisas, onde a gente vai relacionar a pesquisa nos tempos que a gente tem, que são os 2 anos de mestrado, né, e aí a relação da bibliografia ou as referências bibliográficas, como vocês quiserem nomear. Bom, no início ali tem a capa e a contracapa, né, vocês têm que identificar direitinho o nome de vocês, o título dessa pesquisa e a linha de pesquisa, isso é muito importante, se é mestrado e doutorado, e a linha de pesquisa que vocês pretendem se inscrever. Ora, a Clícia apresentou para vocês aquelas 2 linhas, quer dizer, vocês têm que escolher que o projeto se encaixe melhor, que tenha uma aderência melhor na linha de teoria e história ou na linha de processos e procedimentos, tá? A gente não está pedindo a identificação do orientador neste processo seletivo, tá bom? Então, não precisa identificar quem é o orientador de vocês, tá bom? E o currículo vitae, tem algumas dúvidas aí que eu acho que a Denise pode ir respondendo, mas são 20 páginas no total. A gente perde com tudo, gente, né? Não precisa desenvolver, na realidade, a gente precisa saber o que vocês vão fazer, saber se vocês já têm algum conhecimento sobre este assunto, sobre este tema, sobre esta abordagem, essa questão fundamental que vocês querem desenvolver conosco, né? Então, não é para apresentar o mestrado, gente, é para apresentar um plano de pesquisa, tá bom? Também, a súmula curricular não é o currículo que normalmente é feito para entrevista, ou para pleitear um emprego, ou não, é uma súmula curricular dos últimos 3, no máximo 5 anos, né, de trabalhos que vocês fizeram, trabalhos na área de pesquisa, e também na área, por exemplo, quem teve experiências na graduação com iniciação científica, ou com projetos de extensão na universidade, é isso que a gente quer saber, um pouco de vocês, um pouco do percurso de vocês, nessa súmula curricular. E também os trabalhos profissionais, né, aqueles que são os mais relevantes, que falam mais de vocês, tá bom? Então, se vocês olharem no edital, vocês vão ver que na inscrição entram estes 2 materiais, entram os documentos pessoais de vocês, entram os documentos de comprovação de que vocês têm os títulos já de graduação, né, e entra a foto também, né, como também o certificado de proficiência em uma língua estrangeira, tá bom? Então, vocês vejam que histórico escolar, vocês têm que pedir, tem que pedir já nas universidades isso, né? Essa documentação vocês já têm que ir providenciando
desde agora, reunindo todo esse material, pois tem que transformar tudo isso aí em PDF, tá? A data é essa, né? A data de inscrição é a mesma para mestrado e para doutorado, de 14 a 30 de setembro, tá bom? Podemos passar para a próxima tela. O doutorado também, tudo que eu falei para o mestrado vale para o doutorado, tá? São as mesmas exigências, e o período de inscrição é exatamente o mesmo, é coincidente, de 14 a 30/9, tá? No período, aqui no doutorado, no plano de pesquisa, vocês vão ver que aparece a palavra hipótese também, né? No caso daqueles trabalhos que precisam de uma qualificação, enfim, ou quantitativa ou não, ou a hipótese, se o aluno quer apresentar a hipótese, pode ter essa hipótese aí também, né? Mas é muito importante no doutorado, essa questão central de pesquisa e a hipótese tem que estar bem evidenciada, né? Isso é um requisito do próprio doutorado, tá bom? Na próxima tela, a gente vai ver quais são as etapas, né? No mestrado, a gente tem 3 etapas de seleção, e no doutorado, 2 etapas. No mestrado, a gente tem uma primeira etapa, que todas as etapas são eliminatórias, tá? E a nota da USP para passar, né, a nota de aprovação mínima é a nota 7, tá bom? Então, na primeira etapa, o que vai ser avaliado é justamente o projeto de pesquisa, que a gente está chamando aqui de plano de pesquisa, e o currículo vitae. Esse vezes 6 e o vezes 4 é o peso que a gente dá para a nota, tá? Porque a média será, então, a média vai dar a nota de aprovação, e é uma média aritmética com esses pesos atribuídos ao plano de pesquisa e ao currículo vitae. Essa etapa, ela é avaliada a partir dos documentos que vocês nos entregam online. Isso é distribuído para uma dupla de professores para avaliação, são sempre 2 avaliações cegas, né? A gente não sabe quem é o candidato, a gente avalia plano e currículo. Isso é feito, então, esta média, a gente tem uma listagem dos aprovados e dos que não foram aprovados nessa etapa. Se houver divergência de nota de mais de 3 pontos, haverá um terceiro avaliador ainda, e a divulgação do resultado será em 30 de outubro, sendo que existe a possibilidade de vocês interporem recurso, né, em relação a essa avaliação, dentro dessas datas aí. Todas essas interposições, ou essas possibilidades de comunicação, serão via formulário eletrônico também, que vai ser disponibilizado no site, né? No mestrado ainda, tendo já, então, passado por essa aprovação, vocês farão esta prova escrita. A prova escrita será uma novidade para nós e para vocês também. Nós nunca fizemos uma prova em ambiente virtual, e nós vamos usar uma plataforma, provavelmente uma plataforma da própria universidade, e por isso, então, a gente já deixa claro que é condição fundamental que vocês tenham computador próprio e acesso à internet própria. Nós não temos como fazer isso se vocês não tiverem essa disponibilidade de equipamento e de conexão com a internet própria, né? Isso é fundamental para nós. Esta prova, então, nós faremos para os aprovados na primeira etapa, nós faremos uma apresentação desta plataforma prévia à data da prova, e um modus operandi, né, como é que nós vamos funcionar, no dia 4/11, então essa data é fundamental para que vocês se programem, para estar livres nesse dia, pela plataforma aqui do Google Meets, né, e no dia 11,
para esses candidatos, a gente vai dar os detalhes da prova por e-mail somente para estes candidatos, tá? A prova será feita, então, vocês veem que está tudo concentrado em novembro, né? No dia 9 de novembro, das 14 às 18 horas, nesse ambiente virtual. E quais são os conteúdos? O que vai cair? É uma questão ou uma formulação dentro do campo do design, usando a bibliografia como referência, a bibliografia que foi divulgada no edital de seleção, né? São aqueles 5 títulos, são textos básicos, né, do design, que vocês acessam ali eles têm, todos eles eu acho que vocês conseguem, eles online, para quem não tem o livro físico, né? Se alguém não tiver, a gente tem alguma coisa em PDF que a gente pode disponibilizar, é só mandar um e-mail também, tá? Na próxima tela, eu acho que continuamos com o mestrado ainda, que é a terceira etapa. A segunda etapa ainda, a divulgação dos resultados já é no final da prova, é no último dia de novembro, existe a possibilidade ainda de interposição de recurso, e a divulgação dos pedidos de recurso, já entramos, então, em dezembro, então, dia 9/12, né? Essa interposição também será via formulário eletrônico, tá bom? Que será disponibilizado. Bom, e a terceira etapa, então, finalizando o processo seletivo para o mestrado, será a arguição oral, feita por videoconferência, onde vocês vão ser entrevistados por 2 professores do curso, que vão estar ali à frente desta pequena, vou chamar de banca, né, essa pequena conversa que a gente vai ter. A divulgação da agenda de arguições será no dia 16 de dezembro, e a realização das arguições será no ano que vem, gente, em janeiro do ano que vem. Então, de 18 de janeiro a 29 de janeiro de 2021, tá bom? Então, aqui nós finalizamos, então, esta etapa, essas 3 etapas do que é esse processo seletivo para as 10 vagas de mestrado. O doutorado, então, tem etapas são 2 etapas só, não é que elas são mais curtas, é que elas são em 2 etapas concentradas. A primeira é muito similar, praticamente similar, à do mestrado, que é a avaliação do projeto de pesquisa e o currículo vitae. Isso será feito em outubro, também por uma avaliação cega, por 2 professores, a gente não identifica quem são os alunos, isso é dado uma nota, a divulgação do resultado, é a média das notas, né? Isso, a divulgação dos resultados será dia 30 de outubro deste ano, e existe a possibilidade de interposição de recurso também por formulário eletrônico no período de 30 de outubro a 4 de novembro. A segunda etapa será só no ano que vem, certo? Então, no final do ano, em dezembro, a arguição oral será feita por videoconferência, divulgada, então, esta agenda de arguições no dia 16/12 de 2020. A realização das arguições será também no mesmo período do mestrado, em janeiro, do dia 18 ao dia 29 de janeiro, né? Eu acho que o que ficou faltando é que na prova do mestrado, um dado muito importante, que eu me esqueci de falar com vocês, é de que não haverá consulta à bibliografia e nem a material nenhum, tá? Por isso que nós vamos fazer esse teste para ver como é que a gente vai conseguir visualizar esta sala virtual de vocês, visto que a gente não tem essa possibilidade de estar junto no dia, tá bom? Então, é bom que vocês se preparem, que dêem uma lida na documentação, nessa bibliografia, porque as versões provavelmente vão precisar que vocês tenham lido isso, né? Bom, o resultado final, então, que é chamado de quarta fase, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, é a divulgação da lista
dos 10 aprovados no mestrado e os 10 aprovados no doutorado, no dia 22 de fevereiro de 2021, existindo ainda a possibilidade também de interposição de recurso no período final aí de fevereiro, começo de março, de 22 de fevereiro a 3 de março, né? E aí, então, a gente finda este processo seletivo e dá prosseguimento, então, à inscrição dos aprovados no processo seletivo através aí da Secretaria da Pós, tá bom? Eu acho que tem algumas dúvidas no chat, a gente pode sair da apresentação, talvez, Denise, para a gente poder verificar agora as dúvidas, né? Eu estou lendo aqui da Sara que quem realizou doutorado em outra instituição é possível fazer equivalência de disciplinas. Eu não saberia responder agora no momento, eu precisaria fazer uma consulta à CCP para ver se isso é possível, né? A gente tem os processos de equivalência de diploma, mas de disciplina, geralmente, o que a gente faz é trazer das universidades públicas, né? Existe uma equivalência, existe uma tendência a verificar isso. Nas instituições particulares, eu não tenho conhecimento, a gente precisaria fazer essa consulta. Pessoal, o que acontece com os livros, assim, eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas, eu fiz uma lista paralela aqui, para tentar esclarecer algumas dúvidas do chat. Se eu esquecer alguém, vocês podem recolocar, né, no chat as perguntas. É o seguinte, os livros que a gente colocou na bibliografia, a gente consultou, todos eles estão disponíveis para compra ou em e-books, ou em sites que entregam em casa, né? Então, a gente tem alguns livros que vocês encontram fácil na internet, né, em PDF, como a professora Cibele falou, mas alguns deles, inclusive, estão sendo colocados na biblioteca, né, nas bibliotecas da USP, para quem é ex-aluno. Mas a gente, como vocês sabem, a distribuição de PDFs online não é permitida para que a gente possa colocar no site, né? Então, vocês podem achar os PDFs online, todos eles existem, a gente checou, mas a gente não pode oficialmente distribuir esses PDFs. Os livros estão disponíveis para compra no site da Amazon, né? Então, todos eles têm versão e-book ou versão para compra em sites que entregam em casa. Tá? A gente não pode fornecer, mas os PDFs estão online, todos vocês vão achar esses PDFs em vários sites por aí. A questão dos exames de línguas, né, alguns foram colocados aqui, todos os prazos e datas, eu vou colocar os links para vocês assim que a gente acabar de tirar as dúvidas, para ficarem todos juntinhos, né? Tem as instituições, os exames, quem vai fazer doutorado é uma outra língua, que não é a língua do mestrado. Como a gente está nesse período de Covid, vocês vão ver que no processo seletivo está descrito que vocês podem entregar o certificado até a data da matrícula, né? Então, que é isso uma das perguntas. Ele tem, a gente ampliou a validade dos certificados em 1 ano a mais, então eles podem ser certificados anteriores que vocês já tinham. Então, existe essa possibilidade de apresentar o certificado antes, né, no ato da matrícula, tá? Coisa que não acontecia antes, exatamente por conta dessa Denise, então, tem uma das perguntas que fala se tem que ser outra língua. Sim, gente, tem que ser. No doutorado, como são 2 línguas, é uma língua diferente da que você fez no mestrado. Se você fez na USP, a gente tem o registro de qual foi a língua, né? Então, precisaria ser uma língua diferente, tá? Algumas outras perguntas que eu coloquei, a professora Priscila colocou aqui no chat, perguntas sobre os créditos, a quantidade, né, de disciplinas, tudo isso está no regimento do programa, que vocês podem consultar, que a professora Priscila colocou aqui no chat. A questão da prova, né, como a professora Cibele colocou, a gente vai usar uma plataforma da USP, né, disponível para essa prova. A gente vai fazer um teste com todas as pessoas que foram selecionadas antes da prova, né, para verificar se todo mundo está com acesso, mas o que precisa realmente ser disponibilizado
por parte de vocês, caso vocês sejam aprovados na primeira fase, é uma boa conexão, câmera, né, para vocês poderem fazer. A prova vai ser gravada e vocês precisam estar na câmera, e por isso também que a gente precisa das fotos para conseguir verificar, né, a pessoa que está inscrita, porque muitas vezes o RG da gente, né, tem uma foto lá de 1900 e sei lá, né, e a gente está muito diferente, então a gente vai precisar dessa foto atualizada com os documentos para a gente poder ter essa questão mais certinha, né, da inscrição de vocês na plataforma, mas a gente vai fazer todos os testes antes, como o João disse, né, é novo para todos nós, a gente espera que super funcione, vai ser tudo bastante testado. Deixa eu ver o que mais que tinha de pergunta aqui. Posso eu responder sobre as disciplinas? Pode, tem algumas perguntas sobre disciplinas. Se vocês entrarem no site da USP, do site da USP, procurarem disciplinas de pós-graduação, né, USP, disciplinas de pós-graduação, existe no JANUS, o JANUS é o sistema que regula a pós-graduação da USP, né, esse JANUS, então, esse senhor JANUS, né, esse planeta aí, ele tem na barra lateral em disciplinas, existe um acesso público. Se vocês puserem lá o curso de design, vocês encontram todas as disciplinas do curso de design, tá? E as disciplinas geralmente são semestrais, mas existem algumas que são dadas concentradas, por exemplo, em 1, 2 meses, ou nas férias, né? Sendo que vocês podem fazer disciplinas não só no menu, né, do curso de design, como também vocês podem fazer disciplinas fora do menu, dentro da USP, né? Isso só precisa ficar muito claro para vocês o número de créditos, porque a FAUSP, ela usa um número de créditos alto, né, alto que eu falo referencialmente aos outros institutos. Por exemplo, na Politécnica, o número de créditos de uma disciplina, geralmente, por exemplo, se vocês forem fazer a disciplina na produção da Poli, é de 8 créditos, sendo que as nossas disciplinas dão 9 créditos. Então, no total de créditos de disciplina para o mestrado, talvez falte, na contabilidade total, 1 crédito. E aí, este 1 crédito não deixa você nem qualificar, nem fazer exame, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né, de como é que vocês vão poder conseguir este 1 crédito a mais por ter feito uma disciplina em outro instituto. Existem alguns recursos, por exemplo, como participação em congressos, em eventos científicos, em publicação de artigos, né, que podem ser postulados por vocês para a comissão de pós-graduação, concedendo esse crédito a mais por ter feito essas atividades, tá bom? Existe uma série de coisas aí que, enfim, são muitas dúvidas que a gente pode ir esclarecendo, mas em relação ao número de créditos é isso. Então, no mestrado, praticamente, se vocês fizerem 4 disciplinas, todas dentro do programa de design, vocês vão obter os créditos necessários para a titulação e a qualificação primeiro e a titulação. E no doutorado, se vocês fizerem 2 disciplinas dentro do curso de design, que dá 9 créditos, vocês já vão ficar com o número de créditos suficientes para fazer esses procedimentos, tá bom? Pessoal, só uma questão, eu acho que várias dessas questões sobre quantidade de créditos, elas estão respondidas lá no regulamento, que a professora Priscila já colocou aqui no chat, né? Então, acho que algumas perguntas, eu coloquei aqui também o link para a súmula curricular, que surgiram algumas dúvidas em relação à súmula curricular. Todas as informações vocês encontram nos links no site, no edital do processo seletivo, e qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses procedimentos, vocês podem tirar também naquele e-mail falccpde, que foi colocado, vou colocar aqui de novo, né, que é o e-mail para as dúvidas do processo seletivo. Eu acho que o que a gente poderia colocar aqui mais em relação às perguntas que apareceram foi, a gente teve uma pergunta aqui sobre a receptividade, né, do design de moda, né, em relação ao doutorado,
e eu acho que sendo organizado um projeto de pesquisa dentro das duas linhas que a gente tem, não há problema, porque a gente não tem um mestrado em design de moda, a gente tem um mestrado, doutorado em design, mas o projeto de pesquisa estando estruturado dentro das nossas duas linhas, né, linguagens e processos ou teoria e história, não há nenhum tipo de preconceito, se é isso que você quer dizer, né, se tem aceitação. A gente já teve outros trabalhos, inclusive na área de design e arquitetura, que trabalhavam, né, a questão do design de moda, né, Sibeli, a própria, acho que a Leilani, né, tem outros alunos que já trabalharam. Sim, não, existem alunos cursando, inclusive, mestrado e doutorado, né, com projetos. Com abordagens, exatamente, com abordagens nessa questão. A questão das disciplinas, eu coloquei o link, está mais para cima no chat, vocês podem entrar no sistema, vocês conseguem ver todas as disciplinas, elas não, como a professora Sibeli falou, elas são oferecidas, geralmente elas são semanais, mas pode acontecer de ter alguma disciplina condensada, né, mas geralmente a frequência é semanal, elas são presenciais, com exceção desses 2 últimos semestres que a gente está aqui na pandemia, mas a previsão é que não se mantenha isso, é um curso presencial, então as disciplinas têm que ser cursadas na universidade. Em princípio, a gente está em sistema remoto provisoriamente, né? Não há nenhuma previsão de que isso permaneça após... Não é uma decisão nossa, né, Denise? Essa não é uma decisão que nos cabe, né? Infelizmente, a gente está... Era bom esclarecer, porque algumas pessoas estão perguntando, mas esse semestre passado, foram disciplinas à distância, então eu não moro em São Paulo, e aí eu vou imaginar que eu vou cursar essas disciplinas à distância o ano que vem. Isso não é garantido, o curso é presencial, e não há uma previsão de que essas disciplinas passem a ser oferecidas à distância de maneira permanente, né? Isso não acontecerá, então, quando vocês se inscrevam, imaginem que, se vocês passarem, vocês terão que cursar as disciplinas presencialmente. Né? Duas línguas, você vai usar a língua do mestrado, no doutorado, uma das perguntas aqui, mas você precisa de mais uma língua, né? Então, não são 3 línguas, não é que você fez o mestrado, tem uma proficiência, e você precisa de mais 2 no doutorado, você precisa de 2 no doutorado, sendo que uma das línguas pode ser que você usou no mestrado. Né? Outra questão, Denise, é em relação à comprovação de documentação de currículo, não, gente, é só escrever o que vocês fizeram, tá? Talvez depois na arguição, né, se você quiser mostrar alguma coisa, ou se a gente pedir, se os professores e os entrevistadores pedirem para você mostrar, você pode ter um trabalho, mas não é possível, já pensou o tempo que a gente vai disponibilizar para isso? Seria humanamente impossível. Eu acho que uma outra coisa importante que eu estou pensando aqui, que não surgiu como pergunta, mas que é uma coisa que sempre acontece quando a gente faz as avaliações, né? Claro que as avaliações cegas das provas, né, e dos projetos, mas a do currículo não, né, obviamente, porque se a gente está avaliando o currículo, não é uma avaliação cega, né, mas a questão de que vocês precisam olhar bem as linhas de pesquisa, entrar, né, nos currículos dos docentes, ver os projetos de pesquisa que os docentes desenvolvem, precisa ter um alinhamento com o que é desenvolvido no próprio programa. Né? É importante que os projetos dialoguem com o que os professores estão fazendo no momento. Não precisa ser exatamente, né, um projeto totalmente filiado, né, ao que é colocado, mas se você está com um projeto muito longe do que todos os docentes estão desenvolvendo, é mais difícil que haja alguma sinergia para a colocação desse seu projeto no programa. Né, Sibeli, se você quiser fazer algum comentário, ou a Clícia também, pessoal, quem quiser, dos professores. Eu acho que foi exatamente bem lembrado. Foi bem lembrado pela Denise essa questão, porque nós já nos deparamos em processos seletivos anteriores com projetos excelentes de pesquisa, muito bem formulados, mas que não havia nenhum professor que pudesse orientar. O que é quando um professor não pode orientar? É que o professor não está desenvolvendo, não tem estudos naquela área, naquele tema,
naquela abordagem. Então, é muito importante que vocês verifiquem, consultem o currículo Lattes dos professores, entrem em contato, se for o caso, por e-mail, né, para conversar, porque o que nos é exigido do ponto de vista dos programas de pós-graduação brasileiro é essa coerência, gente, é essa força na construção de conhecimento, essa identidade do programa. Se a gente dispersa, a gente não consegue construir identidades, né? Não consegue ter foco na questão, não consegue dar uma cara para o programa. Então, é muito importante isso, essa aderência e essa consulta aos professores, aos seus currículos, né? À produção que está sendo feita, tá? Como a Cibele explicou, né, o formulário, pelo que eu estou entendendo, né, o formulário, não vi também o formulário ainda de inscrição desse ano, ele não vai exigir que se defina um potencial orientador. Mas isso não quer dizer que vocês não devam ter um potencial orientador, um ou dois, talvez, né, até em mente, porque essa vai ser uma questão que, com certeza, se vocês passarem por todas as etapas, quando chegar na arguição do projeto, isso vai ser perguntado. Quem você acha que poderia orientar esse projeto? Né? Então, isso é muito importante, isso que é essa dica que a Cibele deu, né? Entrar, então, nos currículos Lattes dos professores, vocês conseguem acesso a isso pelo site da FAO, acho que esse é o jeito mais fácil de ir acessando um por um, né? Vocês poderiam consultar também Lattes de todos direto na plataforma do CNPq, enfim, para entender um pouco quem são as pessoas, quais são os temas, né, que costumam trabalhar, que se interessam, qual é a pesquisa que está em andamento, e tentar, né, verificar se vocês conseguem conciliar o desejo, né, de pesquisa de vocês com os interesses de um ou mais, eu diria, né, sempre bom ter mais de um, porque às vezes né, tem uma pessoa perfeita, nossa, essa pessoa é a ideal para orientar meu projeto, mas o professor pode já estar com muitos orientandos e não poder, naquele momento, absorver mais um orientando. Então, é sempre bom ter mais de um professor, né, e essa é um pouco a ideia da área de concentração, não é, Cibele, Denise, Cris? Concentrar os esforços, né, e as linhas também são maneiras de guiar essa concentração de esforços. Pelo nosso regulamento, cada professor pode ter no máximo 6 orientandos, né? Então, isso que a Priscila colocou, às vezes impossibilita que a gente receba até um projeto que está muito afinado, né, com a nossa área de orientação, mas que para aquele ano, às vezes não é possível receber. Acho que é por isso que é importante ter mais de uma opção, né? Todos os professores têm muitas interfaces de orientação, é importante, como a Priscila falou, né, Cris, se você está colocando, ter mais de uma opção. Eu vi que tem esse professor, mas também pode ter aquele outro, né? E eu peguei a sua fala para responder aqui, onde a gente sabe quais são os projetos. No Lattes de cada docente tem lá projetos de pesquisa, e aí dá para a gente consultar, né? Você pode fazer um contato prévio com os professores por e-mail, não tem problema. Eu e a Cibele, esse ano, estamos nos eximindo um pouco de fazer, né, maiores orientações, porque estamos como coordenadoras do processo seletivo, mas normalmente a gente recebe bastante consulta dos docentes por e-mail, então não há nenhum problema, vários professores recebem, né, só nós duas esse ano, né, Cibele, que estamos no processo seletivo, não estamos respondendo pessoalmente. Eu acho... eu acho que tudo bem, até se for uma conversa, um auxílio, eu até já fiz isso né, esse ano aqui, tirando justamente dúvidas, né, do processo seletivo, não tem problema, gente, fazer, né, é só a nossa caixa postal não ficar lotada, né, Denise, que a gente dá um jeito, né. Mas assim, no sentido de que algumas pessoas perguntaram, professora, você pode ler meu projeto de pesquisa? Aí eu falei, olha, esse ano, como eu estou coordenando o processo seletivo, eu não vou, né, receber esse tipo de demanda, né, mas que já recebi em anos anteriores, sem nenhum problema. Vocês podem estar em contato, e a quantidade de horas semanais que uma pessoa precisa dedicar para um mestrado, né? O mestrado é um curso muito intenso, eu não poderia,
dizer exatamente uma quantidade de horas, mas como a professora Cibele falou, né, vocês vão ter pelo menos 2 disciplinas por semestre no primeiro ano, então vocês vão ter 4 disciplinas, sendo que cada disciplina tem 4 horas de aula e atividades semanais e desenvolvimento de trabalhos no final. Né? Então, a quantidade de horas, acho que depende um pouco, mas no mínimo, né, se a gente falar só das disciplinas para o mestrado, seria 8 horas, fora as orientações e desenvolvimento de trabalho. Eu não sei se a Cris quer complementar de alguma outra maneira. Posso fazer uma observação apenas? Como você falou em horas de dedicação, é muito comum dos alunos perguntarem sobre bolsas, né, de estudo. Também é importante frisar que o curso, por estar no momento de construção, no seu primeiro quadriênio, ele tem poucas bolsas ainda da CAPES, né? Do CNPq ainda não temos, né? Então, acho que especialmente para o mestrado, né, é difícil contar com isso, né? Mas a dedicação ao mestrado no primeiro ano é quase que integral, porque vocês têm que cursar todas as disciplinas no primeiro ano, né, e ainda desenvolver a pesquisa, né, para poder qualificar 12 meses depois, né, isso é pelo nosso regulamento. Então, alguns alunos, às vezes, vêm de fora ou não têm recursos para poder, né, sustentar essa situação, e aí o desenvolvimento fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, é importante ter essa consciência, né, que vai ser, se for mestrado, 2 anos, né, um período bem intensivo, claro que dá para manter atividades paralelas, né, desde que vocês reservem aí, né, um tempo por semana para... Inclusive, essa é uma pergunta que vocês vão precisar responder, acho, na entrevista, né? Quanto tempo de dedicação você tem, né, para a pesquisa, tá certo? A gente espera que pelo menos tenha aí, quer dizer, vou chutar meio período, né, mas o que você reserve 2, 3 horas por dia, né, você pode concentrar isso num dia da semana, certo? Aí é da organização de cada um, né, mas só queria lembrar, então, que por enquanto nós temos apenas 3 bolsas de mestrado, né, que vão sendo revezadas aí, né, com os alunos, e 5 bolsas de doutorado, certo? Então, é pouco, né, para a demanda, né, para os 50 e tantos alunos que nós temos no programa, tá certo? Apenas 8 tem bolsas atualmente, né, da CAPES. Claro que você pode tentar uma bolsa da FAPESP, né, tem outras agências de fomento que não só a CAPES e o CNPq, que são bolsas destinadas, que são cotas dadas a cada programa, né, tá? Então, era só esse parênteses, Denise. Mais uma coisa em relação à FAPESP é que ela exige praticamente dedicação integral. A FAPESP faz com que você assine um termo de responsabilidade dizendo que você não tem outro vínculo empregatício. Então, vocês veem que o pressuposto disso é justamente de que o aluno se dedique praticamente, totalmente a essa atividade da pós-graduação, né? Existe uma exceção ali em relação ao número de horas, mas de aula, né? Se o aluno já é professor, por exemplo, né? O bolsista é professor, mas são poucas horas, tá? Acho que a Priscila já colocou aqui no chat a pergunta em relação à quantidade de disciplinas, né? O estágio docente, a pergunta aqui sobre o estágio docente, não é obrigatório, né? A gente tem um programa de aperfeiçoamento de ensino, um programa PAINT, mas ele é obrigatório apenas para os alunos bolsistas, né? Mas a gente tem muitos alunos voluntários que fazem o programa, né? Tem seleção todo ano, mesmo que para os alunos não bolsistas. Eu mesma, esse ano, estou com 2 estagiários em docência não bolsistas do programa, um de mestrado e um de doutorado, mas não é obrigatório. A validação das disciplinas cursadas anteriormente, há possibilidade, existe tudo descrito no regimento, pela quantidade de créditos possíveis e tempos que vocês podem pedir. É melhor consultar diretamente no regimento, né? Não vou falar assim sem olhar, né, porque de memória às vezes é difícil, a gente pode falar alguma coisa errada, mas existe a possibilidade de validar as disciplinas cursadas anteriormente, mas tem um prazo, né, tanto para as disciplinas cursadas como alunos especiais,
quanto para disciplinas cursadas em outras unidades da USP. Então, dá para fazer, mas tem prazo, aí precisa olhar lá no regimento, que a professora Priscila já colocou aqui. Não sei se tem mais alguma dúvida específica, né? Quem vai fazer pesquisa com pacientes precisa da comissão de ética, mas você pode entrar e tramitar isso depois que você já entrou no programa. Você não precisa ter uma tramitação anterior, até porque, para você entrar na comissão de ética, você precisa ter um pesquisador responsável, né? Então, né, Sibeli, você quer explicar um pouquinho isso? Não, é exatamente isso, né? A comissão de ética, a gente não tem na FAO uma comissão de ética específica, então a gente submete os projetos na Plataforma Brasil, que é a plataforma unificada brasileira para isso, que ela é gerenciada geralmente pelo pessoal da área médica, tá? Essa é uma das nossas dificuldades. Eles dificilmente nos entendem, né? Entendem o que falamos. Então, o que é bom, né? Mas isso depois que vocês estiverem no programa, conversar com o seu orientador e ver qual é o melhor direcionamento para essa entrada. A gente pode direcionar a avaliação do projeto para alguns institutos que tenham mais afinidade com o tema de pesquisa, é lógico, né? E não deixar isso cair na área das ciências biológicas ou médicas, que vai ter, enfim, um tipo de avaliação que talvez não nos entenda, e aí demora muito mais o processo, porque até você explicar, o processo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acabou o tempo do mestrado, você nem conseguiu autorização ainda, né? Mas, de qualquer jeito, né, vocês têm que ter em mente que todas as pesquisas que envolvam personagens, figuras humanas, tem que ter um termo de consentimento esclarecido, aprovado pela pessoa para uso de imagem, para uso de fala, tá? Então, isso é fundamental. Fora essa questão da inserção na Plataforma Brasil. Por exemplo, a FAPESP exige, já para projetos que envolvam pessoas, que você apresente, você sinalize para ela que você está, de uma certa maneira, já encaminhando o seu projeto para a aprovação de Plataforma Brasil. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, esse e-mail que eu coloquei, que é o FAUS, peraí, que agora eu não decorei, né? Eu coloquei aqui em cima. FAUSCCPDE, né? FAUSCCP-de@usp.br, não é underline, é hífen mesmo. Este é o e-mail específico para as dúvidas do processo seletivo. Tá? Então, a gente fica super à disposição, esperando que todo mundo se anime para se inscrever, façam bons projetos de pesquisa. E se vocês mandarem os e-mails, a gente vai esclarecer com certeza. Obrigada, Denise, Sibeli, acho que foi excelente a apresentação, né? E também uma participação grande dos alunos, né? Agradeço o interesse também, né, de todos pelo programa. E como o João falou, né, infelizmente a gente não consegue acolher todo mundo, mas que vocês tentem, né? E, enfim, a gente desejando aí boa sorte para todo mundo no processo. Também agradeço a presença de todos, né? Eu fico também muito feliz de ver tanta gente interessada no nosso programa e, bom, espero que vocês tenham ficado suficientemente esclarecidos. Enfim, né? Eu sei que a Sibeli e a Denise vão tentar responder o melhor possível qualquer dúvida aí sobre o processo e sobre o próprio programa. Eu e a Clícia, a gente pode também responder alguma outra dúvida que ficou. E é isso, a gente espera ver vocês ali, o nome de vocês nas inscrições, ou esse ano, ou quem sabe no próximo, eu não sei, eu sei que às vezes as pessoas participam, né, também dessas ocasiões para entender como é e tomam um tempinho ainda para se organizar, mas a gente espera que vocês não desistam. Eu agradeço a todos vocês, e eu espero que a gente tenha encorajado vocês a fazer esse processo seletivo, a participar, a escrever os seus projetos de pesquisa, e estamos aqui para qualquer dúvida, gente.
Tá? Boa sorte a todos, muito obrigada pela participação de todos. Olha, tem uma pergunta aqui, que desculpa, acho que eu devo ter esquecido, uma última pergunta, se tem um perfil específico para candidato de doutorado, da Sara. O que eu posso dizer para você é que espera-se de um candidato de doutorado, né, Cleci, se puder me ajudar aqui, um pouco mais de experiência em termos de publicações e de participações em eventos acadêmicos, mas um perfil específico, a gente tem muita variedade de diferentes perfis no nosso programa. A gente tem candidatos, tem alunos de doutorado, por exemplo, que trabalham em empresas, alunos que são pesquisadores, professores, né? Não sei se... Não, eu acho que fundamental é a pesquisa, é a proposta da pesquisa mesmo, né? Que tenha uma originalidade, né? O que se exige de um doutorado, né? Que tenha uma questão, que se faça uma imersão profunda aí na questão da pesquisa e que ela seja original, né? Também, dentro sempre das nossas linhas de pesquisa, né? Então, é isso, que seja, sim, como a Denise colocou, muito importante, isso é para todos, na verdade, né? Mas aqui, especialmente de um doutorado, a gente exige publicações, né, ao longo do processo. Publicações em periódicos, né, produção científica, é bem importante, junto com o seu orientador. Então, isso também é um ponto que eu já coloco, né, tanto para alunos que entrarem no mestrado e no doutorado, que a produção junto com o seu orientador, publicar um artigo num periódico, participar de um congresso, isso são indicadores, né, da CAPES para avaliação do programa, tá certo? Para que a gente, então, possa ter uma boa avaliação e conseguir mais bolsas, né? Então, toda essa produção, né, e assim, característica aí dos alunos, dos egressos, né, eles estão olhando principalmente para os alunos agora, né, para quem nós estamos formando, o que os nossos alunos estão produzindo, que contribuição a gente tem dado à sociedade, né, assim, bom, hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, né, que a pesquisa está em evidência, né, felizmente, né, isso vem sendo valorizado nesse momento, né, em detrimento aí de outras, né, de outros momentos que a gente já viveu, né, com relação à valorização da pesquisa no país. Hoje está evidente a importância, né, do desenvolvimento de pesquisa. Agora, em evidência, a questão né, as pesquisas em saúde, mas as questões, né, assim, o benefício social da pesquisa, ele é muito importante estar explicitado no projeto, tá certo? Para todos. Tem uma pergunta aqui, se a docência é um diferencial. Na verdade, a docência, ela faz parte, né, das coisas que as pessoas normalmente podem apresentar no currículo, mas não existe uma preferência, não sei se é isso que você está querendo colocar. Nós temos doutorandos hoje que não são docentes, se essa é a resposta que eu posso dar, né? Nós temos vários doutorandos hoje que não são docentes e que não têm uma experiência docente, mas que estão no programa de pós-graduação, no doutorado. E temos outros que são docentes, né? Não sei se a Priscila quer complementar. Não, era só para, talvez, porque acho que a questão era em relação ao currículo, né, mais do que ao projeto, e eu acho que pelo que a Cleci acabou de dizer, né, quer dizer, se a gente espera que, uma vez tendo entrado no programa, né, o candidato realize, né, essas publicações em parceria com os docentes, inclusive, demonstrar que você já faz isso, né, você já fez isso no passado, você já fez uma iniciação científica, você se interessa por isso, participou, né, mesmo que como ouvinte de congressos e grupos de pesquisa e coisas assim, acho que são indicadores, não sei, que os professores que avaliam os currículos costumam levar em consideração, né, para tentar imaginar como que essa pessoa, esse candidato vai se comportar uma vez que tenha entrado no programa. Eu acho que só para a gente finalizar, né, eu acho que não é para desanimar ninguém, né, porque muitas pessoas aqui, elas estão pensando nisso agora, então elas vieram conhecer, tem outras pessoas que já estão mais prestando um doutorado, já fizeram uma primeira pós-graduação, né, no mestrado, na USP ou em qualquer outra instituição, então acho que quem está começando agora não se desanime, né, é legal olhar e falar, nossa, preciso fazer isso,
Aí a gente vai construindo isso ao longo do tempo, né, Priscila? A gente vai fazendo esse processo, participando, tirando as dúvidas, para que vocês possam fazer o melhor processo seletivo possível. Eu vou encerrar aqui, né, agradecendo a participação de todos, e deixei aqui todos os e-mails, né, para vocês tirarem as dúvidas, os links no site. Infelizmente, quando a gente sai do chat, todos os links se perdem na chamada, né? Então, quem quiser, ainda vou dar 2 minutinhos para vocês correrem o chat aí, procurarem todos os links que foram colocados, né? E agradecemos a todos, vamos divulgar oportunamente essa gravação na plataforma do YouTube da FAO.